Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notações Big O. Como que a gente consegue entender o que é a notação Big O, já que a gente viu nos últimos vídeos ali quais tipos de notação a gente tem. A gente vai começar a focar na notação Big O, que é a que a gente mais precisa e mais vai precisar nos nossos códigos e análises de algoritmos. Então, revisando o que é a notação Big O, né, é a forma de definir o limite superior, upper bound, de um algoritmo de execução. Isso exemplificaria qual o tempo máximo que uma aplicação levaria para executar. Então, como a gente viu no último vídeo, basicamente a gente consegue definir o upper bound, lower bound com diferentes notações, mas a Big O é onde a gente define o upper bound, que é basicamente o máximo que a aplicação pode executar. Então, se você disser que um algoritmo executa em no máximo 100 segundos em seu pior tempo, isso quer dizer que temos um upper bound, ou seja, a gente tem uma notação nisso, tem o Big O nisso, que é o upper bound, onde não existe nenhum cenário que demoraria mais do que 100 segundos. É mais ou menos essa a ideia de um upper bound, ou nesse caso, o Big O. Então a gente tem algumas regras aqui para as notações Big O, onde a gente tem algumas ideias aqui que a gente tem para analisar um código e a gente começar a entender a complexidade dele. Então imagina que temos um computador com um único processador e ele executa uma tarefa de cada vez. Então vamos supor que ele só tem um processador e ele só pode executar uma coisa de cada vez, né? Então como a gente contaria quantas coisas ele faria ali em formas de tipo fazer uma coisa, depois fazer outra, depois outra, quantas tarefas ele teria que fazer, caso ele só pudesse fazer uma coisa de cada vez, né? Então cada ação de assign custa uma unidade de tempo. Então vamos contar tudo como unidades de tempo, tá? Então cada coisa que eu falar é um mais um, tá? Então mais uma unidade de tempo. Então cada assign, ou seja, cada atribuição de valor numa variável custa uma unidade de tempo. Então se eu colocar que var int x é igual a 5, eu tô falando que isso, para ele fazer, para esse processador único fazer essa ação, ele vai tomar uma unidade de tempo, beleza? Cada ação de return, ou seja, return x, return variável, return alguma coisa, custa também uma unidade de tempo. Então cada parte do seu código, quando o código passar por ali, ele vai tomar uma unidade de tempo, beleza? Cada operação aritmética, ou seja, cada operação que você fizer de mais, menos, vezes e assim por diante, cada notação aritmética ela vai também custar uma unidade. Então se eu fizer uma variável mais outra, um valor mais outro, não importa, ele vai custar uma unidade de tempo, assim como os outros dois. Cada operação lógica, ou seja, eu vou fazer que x é igual a y, x é diferente de y, x é maior ou igual, menor ou igual a y, também vai custar uma unidade de tempo, assim como os outros, tá? Então, cada operação lógica que a gente fizer numa variável, ou entre variáveis, ou entre valores, ele também vai custar uma unidade de tempo. E outras pequenas operações também levam uma unidade de tempo. Então coisas que a gente não listou aqui também vai custar uma unidade de tempo, claro, dependendo do que for, né? Mas em sua grande maioria, vamos supor que ele vai custar uma unidade. Então para outras ordens menores, sempre temos que desconsiderar. Então sempre quando você fizer a soma de todos esses unidade, a gente desconsidera a menor unidade na fração que a gente acabou de calcular. Então vamos supor que o resultado do nosso algoritmo ele deu n ao quadrado mais 3n mais 1n. Eu ignoro tudo que for abaixo de n ao quadrado e utilizo falando que ó, o meu algoritmo ele demora O de n ao quadrado. Então sempre que eu tiver um algoritmo, eu calcular a unidade de tempo dele com essas unidades de mais um, mais um, mais um, que claro que também tem o n, se a gente tiver um for e etc, que a gente vai ver mais pra frente. Mas considere que, na hora que você terminar de calcular o seu algoritmo, você vai sempre manter a unidade mais forte, né? Nesse caso, que é o n ao quadrado. Se fosse n ao cubo mais n ao quadrado, você utilizaria n ao cubo, né? Então, basicamente, tudo que for abaixo da maior unidade, então vamos supor que a maior força da sua expressão, ela vai se manter para você definir que O de n ao quadrado, O de n, alguma coisa, tá? Então, sempre que você vê, você mantém o maior e desconsidera as unidades maiores, as ordens menores, né? Então, desconsiderar também as constantes. Então, como a gente viu que a gente desconsidera 3n mais 1, a gente desconsidera todo e qualquer tipo de constante. Então, se eu tiver um 3n ao quadrado mais 6n mais 1, eu desconsidero 3, eu desconsidero 6n, eu desconsidero 1 e mantenho apenas n ao quadrado, tá? Então, se tivesse 3n ao quadrado mais 2n mais 1, ficaria n ao quadrado. Independentemente se eu tenho o que for no restante, você mantém a maior grandeza dentro da sua operação, beleza? Então, nesse caso, n ao quadrado, e é assim que a gente começa a calcular o qual é o O, no caso, o Big O do seu código, beleza? Então, no próximo vídeo a gente continua a análise de um algoritmo.